ao verso 8. Salmo 78, do 1 ao 8, eu quero falar sobre esse salmo que é tão incrível, e quero tratar a temática um legado espiritual. Quando você procura, você pode repetir comigo? Um legado espiritual? Pode ficar mais forte. Um legado espiritual. Está fraco demais, né? No 3 vocês têm que vocês precisam falar mais alto do que esse som que está aí fora. 1, 2, 3. Um legado espiritual. Espiritual. Salmo 78, do 1 ao 8, diz o seguinte, eu vou ler na minha versão, você acompanha na sua. Se você é visitante, você pode olhar aí nas telas que estão à sua frente. Diz assim a palavra: escuta meu ensino, ó povo meu, presta atenção às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram, não o ocultaremos aos filhos. Transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as suas maravilhas dos seus feitos. Ele estabeleceu uma lei em Jacó, determinou um código de conduta em Israel, ordenou a nossos pais que o ministrassem a nossos filhos, para que a geração seguinte o aprendessem, e os filhos que haviam de nascer, quando maduros, o transmitisse igualmente a seus filhos, para que depositassem em Deus sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas guardassem seus mandamentos, a fim de não se tornarem como seus pais, geração indócil e rebelde, geração de coração inconstante, de espírito infiel a Deus. Um legado espiritual. Um dia, ouvindo um mentor financeiro, Tiago Nigro, ou aquele que possui um canal, e na verdade hoje é uma holding de empresas, chamada Primo Rico. Um dia ele entrevistando o pastor Tiago alguma coisa, esqueci agora, Tiago Brunet explicou o seguinte: ei, primo, uma coisa você precisa entender, herança é o que você deixa para alguém, alguma coisa que você deixa para alguém, mas legado é alguma coisa que você deixa em alguém. Você pode repetir isso comigo? Herança é alguma coisa que você deixa para alguém. Legado é alguma coisa que você deixa em alguém. Herança para alguém, legado em alguém. De novo, herança para alguém, agora legado em alguém. Aquela palavra do pastor Tiago Brunet virou algumas chaves em minha mente. Percebi claramente que a maior informação, a maior riqueza que podemos deixar para os nossos filhos ou para a geração futura não são milhares de reais, mas é um legado sobre conduta. Falando sobre o cristianismo, então sobre fé. A relação do cristianismo sempre foi passar para a próxima geração os feitos do Senhor. No Antigo Testamento, chamávamos essa ação de tradição orística, ou de uma tradição e cultura patriarcal, onde os pais reuniam os seus filhos e eles iam passando para os seus filhos oralmente aquilo que eles ouviram dos pais deles. Eu me posso aqui imaginar Abraão sentando com seu filho Isaac, Isaac sentando com seu filho Jacó, Jacó sentando com os seus filhos, os seus muitos filhos, e passando para eles: olha, no início criou Deus os céus e a terra.
e a terra era sem forma e vazia. Olha, um dia Deus fez separação da terra e das águas. No outro dia ele colocou o luminar, o satélite natural da terra. Depois ele foi fazendo brotar as coisas, até que então colocou o homem. Essa tradição sempre foi algo importante para a história de Israel, porque unia o pai ao filho. E o filho, posteriormente, ao amadurecer, se tornando pai, fazia essa mesma coisa com seus filhos. Paulo, o apóstolo, escrevendo para o seu filho na fé, ao ponto de ele falar: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Ontem estava conversando com um filhão, e ele falou: paizão, aconteceu isso, discipulado. Eu falei: filhão, minha mente mudou. Discipulado para mim hoje não é pegar a Bíblia e falar. Discipulado para mim é trazer para perto e viver. Eu preciso ser a Bíblia para aquele que trouxe para perto, aqui, os acertos e erros, está vendo? É isso aqui. Mas ao tempo que eu estou sendo aberto para a pessoa também precisa ser aberta para mim, porque ali há um crescimento mútuo. Então, para mim, hoje, filhão, discipulado está muito mais na relação de cola do lado e vamos embora andar. Vamos tomar um café junto. Vamos lá no sepultamento junto. Vamos lá no culto no lar junto. Vem aqui comer um churrasco. E se você quiser me chamar, eu te chamo até de filho. Estamos aí na seca de churrasco, já tem um tempão, desde segunda-feira que eu não como. Então, pode chamar que eu aceito. Estou facinho para essas coisas. Então, olha, é sentar na mesa, comer um ovo mignon, tomar um cafezinho, é passar a vida na vida. Paulo, escrevendo ao seu verdadeiro filho na fé, disse: Timóteo, aquilo que ouviste de mim, confia a homens idôneos, para que também transmitam a outros. Aquilo que Deus fez em mim não pode morrer comigo, precisa ser transmitida para a próxima geração. E essa transmissão para a próxima geração não pode ser no cunho de uma herança. Antes, Jardim Meriti não tinha nem microfone, agora tem microfone sem fio, agora tem terra retorno, aleluia. Olha que herança! Mas qual é o legado que está sendo passado nisso? Qual é o legado? O legado é que um bocado de gente pobre, desempregada, quando tinha o movimento dízimo e oferta, doavam dízimo e oferta, vieram pessoas honestas que administraram corretamente as finanças da casa do Senhor, e aquilo que era pouco passou a sobrar ao ponto das obras serem tocadas, as coisas serem compradas, e mesmo sendo uma igreja de comunidade, está fazendo coisas grandiosas ao ponto de ser exemplo para outras igrejas maiores. Isso é legado. Pessoas que não sabiam como fazer e caíram dentro para aprender para fazer, e não é para cobrir buraco, é para fazer o melhor para o Senhor. Isso é legado. Deixar retorno é herança. Mas mostrar como tudo foi construído, legado. As lágrimas, legado. Os sofrimentos, legado. Os muitos sapos que engoliram, legado. Os muitos momentos de comunhão, legado. O sentir-se pertencente ao corpo, legado. As muitas sopas, as muitas ajuntas panelas, irmãs, estou doido para chegar fim de ano, Raul, aleluia. Hoje estou com uma fome terrível. Então, olha, isso é legado. É o chá, aleluia. Eu sou o único do chá das mulheres que fica aqui dentro, ó, sou pastor, né? Acabou. Pastor não tem sexo, aleluia. Deus está repreendido. Fazia até o sinal da cruz. Está repreendido. Que coisa.
rua. Rapaz, tá escrevendo? Escreve esse negócio não, pelo amor de Jesus. Isso, legado. Legado, o esforço do pai que fala: filho, você não vai ficar em casa, vai comigo. Ah, mas eu, vai comigo, não, vai comigo, vou embora. Não vai. Legado. Legado, aquilo que está se construindo, dizendo: isso é errado. Mas fulano, Beltrano, Cicrano, vizinho da esquerda e da direita fazem. Você não é vizinho da direita, da esquerda, nem de cima, nem de baixo. Você é meu filho, você tem um sobrenome, a population. Tu não vai fazer. E acabou. Eu te criei para ser capacho do capeta. Aleluia. Abre aqui uma. Meus irmãos, Deus te deu autoridade. Eu botei uma música aí pro Ferraz, falei: vai lá, toca aí. Uma hora vai tocar. Deus deu autoridade. Não, tá recente, só tem uma semana. Deus te deu autoridade. Às vezes você chega em casa e fica apático. Mulher de Deus, mulher que serve a Deus, você tem a unção do Senhor. Dá uns gritos na unção de Deus e aleluia, que não. Homem, aleluia, obrigado, Espírito Senhor. Seja restaurado na sua masculinidade. Deus te colocou como cabeça e não capacho. Seja restaurado na sua masculinidade, sacerdote espiritual. Seja a cabeça da sua casa. Assuma a posição espiritual que Deus te colocou dentro do seu lar. O que os homens que estão se omitindo, estão passando para os filhos, é omissão. Deus, olha, homens, aleluia, obrigado, Espírito Santo. O que Deus está nos ensinando é: aquilo que você se omite, o seu filho também está observando e vai fazer lá na frente. Tome uma posição de sacerdote dentro da sua casa. Legado na sua casa. Tem uma voz não de autoritarismo, mas uma voz de autoridade. A coisa pode estar pegando fogo. Está calado. Já viu o leão? Eu gosto dessa. Me deram um quadro do leão. O Henrique falou: pode comprar, pastor. Pode comprar, aleluia. Morou, aleluia. Pode comprar o quadro. Eu amei o presente do Henrique, aleluia. E botou lá, ali ontem viu um leãozão. Rapaz, que coisa linda aquele leãozão. E está lá o leão e o cordeiro. O leão e o cordeiro. O leão, quando está calado, pode até falar assim: faz medo. Mas quando o leão abre a boca e vai para cima, o tempo fecha. Autoridade é diferente de autoritarismo. Seja revestido de restauração sacerdotal, meu irmão. Legado é o que Paulo disse ao seu filho na fé. E no Novo Testamento, não é mais tradição orística. No Novo Testamento recebe a conotação de discipulado. Traz para perto e mostre as cicatrizes. E fala qual foi o motivo: foi por amor ao Senhor. Mas mostra que também tem pessoas que, infelizmente, se permitem ser usadas pelo inimigo, mas que o Evangelho também é para elas. A restauração também é para elas. Mostra, Timóteo, a importância da oração. Mostra a importância de ser exemplo. Exemplo.
Mostra, Timóteo, a importância da pureza. Mostra, Timóteo, a importância da perseverança. Não seja um cristão cristal, que tudo quebra. Assuma a sua posição espiritual em Deus. Lembre-se da sua avó e da sua mãe, Timóteo. Se lembre das imposições de mãos e das profecias sobre a sua vida. Você foi gerado em um ambiente profético. Por isso, Timóteo, confia a outros aquilo que aprendeste de mim. Traz para perto aqueles que têm um chamado, mas que precisam ser desenvolvidos, e ajude-os quanto ao desenvolvimento. Isto é, se eles querem, porque se eles não quiserem, porque significa que talvez que eles ainda não entenderam o chamado, que é impossível ensinar sem sentar para aprender. Mostre-os que quanto às condições espirituais, os passos naturais acarretam mudanças espirituais no ambiente. E que por isso é importante ter zelo, ter cuidado, observar as pequenas coisas, não deixar passar coisas desapercebidas, administrar aquilo que é administrável e cortar na raiz aquilo que precisa ser cortado na raiz, mas tudo isso em amor, em graça, entendendo que está falando com gente, não com objeto, não com animal. Por isso, toca o barco, Timóteo, mas faz isso com atenção, com graça, com humildade, com quebrantamento. Porque, Timóteo, isso não é um pedido, isso é uma obrigação. Talvez seja mágica. Eita, é um negócio aqui do Google. Tomara que não tenha saído. Veja bem, o passar para a próxima geração aquilo que Deus está fazendo na sua vida é uma obrigação. Jesus, na grande comissão, disse: ide e fazei discípulos. Façam alunos. Mas vou ensinar o quê? Você vai ensinar aquilo que Deus está realizando em você. Pela primeira vez na história, estamos vivendo uma entre-safra geracional. O que é isso? Estamos aqui vivendo, tem uma geração que está ali, na cara no gol, mas tem uma outra geração que veio antes da gente. Pode reparar. O tempo está encurtando. Nós estamos falando de pais, filhos e netos ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo profeticamente uma intersafra geracional que está nos permitindo enxergar os acertos e os erros daqueles que foram, observar os passos que estamos tomando e, ao mesmo tempo, perceber o futuro da nova geração que está surgindo. Por isso, em primeiro lugar, se queremos deixar um legado espiritual, precisamos observar as coisas mais insignificantes, mas que possuem importância. Em um tempo, meus irmãos, de grande tecnologia, se tornou insignificante sentar à mesa.
Se tornou insignificante sorrir um pouco um com o outro. Se tornou insignificante sentar e fazer um culto no lar, com a sua própria família. Se tornou insignificante você reunir todo mundo para orar. Se tornou insignificante observar algumas coisas cruciais. Mas na sua casa não vai ser assim, no nome de Jesus. Você está tendo a oportunidade de frear e observar aquilo que se tornou insignificante, mas que é importante, e restaurar esses pilares. Eu quero a minha casa salva, eu quero meu esposo, meus filhos, eu quero meus netos na presença do Senhor, mas o quanto você está se dedicando para falar das grandezas de Deus para eles? Crie caminhos, construa pontes, faça almoços na sua casa, para ninguém entrar com o que nem devido. Fala, aqui na minha casa mando eu, vou fazer a comida, mas você vai vir e vai se adequar nas minhas regras. Que isso, pastor? Vocês vão entender o próximo ponto. E antes de comer, vamos orar. E quando estivermos comendo, vamos conversar um pouco também, sorrir um pouco. E depois, cada um lava a sua louça, aleluia. Fale das grandezas de Deus. Observe as coisas pequenas, como hoje é domingo. Tem jogo do Flamengo, nada é melhor do que Jesus. É por causa do Flamengo mesmo, fosse Botafogo, é falar, nada é melhor do que Jesus mais 10 vezes. Hoje eu estou cansado, você vai ficar cansado em casa, cansado na igreja, ficar cansado na igreja, aleluia. Hoje eu estou querendo dormir em casa, no sofá e dormir no banco da igreja, lá tem ar-condicionado de graça, então vai dormir na igreja. Hoje eu estou meio mal, meio com dor de cabeça, você vai ficar com dor de cabeça aqui na igreja, então vai para a igreja, aleluia. Pais, se atentem para as pequenas coisas, aquelas que chamam de insignificantes, mas que são importantes. Dizem que é insignificante, mas é importante. Não tem aquela regra que falavam, obrigado Espírito Santo, falavam assim, meus pais falavam assim, enquanto você estiver na minha casa, a regra é minha, a lei é minha, não gostou, eu não quero que você saia, mas se sair também não volta. Está entendendo o recado? No filme, no livro Como Flechas, pastor Luciano, eu botei lá na ECL, irmã Maria Ângela, Henrique, ouviram a mensagem toda, algumas outras pessoas, Danilo antes de vir, ele na primeira vez ele escreveu e depois pregou um testemunho, que antes do filho dele nascer, ele recebeu uma profecia, e nessa profecia disse, um dia você terá que encarar, o seu filho será para as nações, mas um dia, logo no início, você vai ter que mostrar para ele o que é autoridade. Isso vai o quebrar e é o meu propósito na vida dele. Isso ele não tinha nem namorado, Ele casou, namorou, noivou, casou, veio o Israel Subirá, que canta umas músicas até muito legais. E ele falou que o menino era um menino difícil, agitado, brabo. E um belo dia, ele falou que ele foi cheio de uma indignação santa, e ele pegou o garoto e o corrigiu. As pessoas ali acharam que estava sendo muito severo com uma criança naquela idade, e ele o corrigiu, mas ele nem lembrava dessa profecia, e o garoto ali espeaçou, até ser quebrado. Não tem uma criança quando é muito braba, que aí você segura, e ele vai, está me ouvindo? E depois ele começa a perder a força. Não tem quando você sente que a criança vai se quebrando? Quem já viveu isso?
aquele quebrar um se submeter. Ele sabe que tem um mais valente do que ele ali. Vai ser quebrado. Aí quando ele falou que o filho dele começou a se esmorecer, o Espírito do Senhor lembrou lá atrás, dizendo: hoje se cumpre o que eu estou te dizendo, o que te disse lá atrás. E ele falou que a partir daquele momento, Israel começou a viver uma vida extraordinária. Aí foi casar, quer dizer, foi estudar fora. Quando foi estudar fora, ele teve que completar a ajuda de custo do filho. O filho tinha uma cota por mês, um salário. Está escrito lá no livro. Mais uma vez vou falar. A Célia até perguntou se eu ia trazer, acabei indo lá, esqueci de trazer. Como Flechas é o nome do livro. E ele falou ó, você está indo, você tem que ser homem, está ouvindo? Homem! Eu não queria te ajudar não, mas vou te ajudar. Eu vou completar as suas finanças todo mês. Mas ó, eu só vou completar as suas finanças. Se você precisar de mais dinheiro do que isso, eu não vou te dar. Ouviu, garoto? Isso na pregação. Aí o garoto, de fato, precisou em um dia. E ele falou que pela segunda vez ele ouviu a voz do Espírito Santo sobre o filho dele. E ele, escrevendo um livro, ele disse que ele não ajudou. E aquilo machucou tanto, mas o machucou tanto, mas ele não ajudou. Aquilo acabou com ele, mas ele não ajudou. O menino acabou se resolvendo na vida. E daquela ocasião ele tirou um ensinamento. O Espírito Santo de novo falou com ele. Na verdade, o Espírito Santo não estava só ensinando o filho a ser filho, ele estava ensinando o pai a ser pai. E ele escreve no livro dizendo: pais, a ajuda que podemos dar aos nossos filhos às vezes são grandes nãos às vezes. Um belo não, às vezes, desvia os nossos filhos do caminho da morte. É melhor chorar de birra do que chorar de dor. Legado espiritual passa por processos de transformação em nós mesmos. É quando nós percebemos que tem coisas em nós que precisam ser tratadas e nós nos submetemos a esse tratamento, e ao tempo que estamos sendo tratados, nós também estamos tratando aquela nossa próxima geração, porque eles não podem ter as dificuldades, mas também eles não podem ter Obrigado, Senhor. Está repreendido o capeta. Para mim isso é espiritual, de verdade, falo de coração, para mim isso é espiritual. Eu estou quase fazendo igual meus irmãos pentecostais, vou pegar esse óleo aqui, vou jogar ali na rua, vou falar: está repreendido. Acabou. Nós, queridos, perdi o fio da meada de novo, igual a quarta-feira. Tá onde? Estava onde? Que eu me perdi. Os nãos, mas me perdi, eu já tinha passado o não. Agora se encontrar vai ficar difícil, né? Lembrei. Um dos maiores bilionários, Warren Buffett, em seu livro O Tal de Buffett, escreve o seguinte, sua biografia: eu não deixarei, na mesma linha que Bill Gates usa, eu não deixarei nada que impeça dos meus filhos trabalhar e nada que os deixe em dificuldade. Você é o quarto homem mais rico do mundo, e olha que o cara já doou mais de 20 bilhões de dólares, e ele ainda é o quarto homem mais rico do mundo, ou pelo menos era. É um coroinha de 80 e poucos anos, cristão batista. Aí ele diz o seguinte: eu não vou deixar nada que impeça dos meus filhos trabalharem, ou seja, o que eu estou deixando não vai deixar eles tranquilo ao ponto de não trabalhar. Eles têm que trabalhar.
E vão ter que trilhar o caminho deles. Fale assim comigo, trilhar o caminho deles. Você morreu? Acho que não, você está aqui, não está? Vira quem está do teu lado e fala, você morreu? Responde para quem está, acho que não, estou aqui, né? Que coisa. Agora olha para mim, você passou dificuldade? Responde não, eu sei. Você já andou com o tênis rasgado? Responde não, eu sei que já. Você já botou lá prego no teu chinelo? Responde não, eu sei que já. Você já costurou a sua camisa para ir para a escola? Ao ponto de não dar nem para costurar mais, você está costurando a costura já? Eu sei que já fez isso. Você já comeu feijão com farinha? Por que você está dando facilidade para os teus filhos? Eu ouço às vezes, de verdade, é tratamento, isso aqui é palavra dura mesmo. Eu ouço às vezes irmãos falando assim, meu filho está acordando meio-dia. Você acorda meio-dia, meu irmão? Desculpa a franqueza. Quando você podia acordar meio-dia, te fez mal trabalhar cedo? Te fez mal carregar areia para os outros? Te fez mal comprar coisa para os outros? Te fez mal? Quem você é hoje? Uma pessoa cheia de caráter, cheia de honra, cheia de valores, uma pessoa que sabe administrar bem as finanças, sabe estar no pouco e sabe estar no muito. E o que você está fazendo com a sua próxima geração? Na minha época tinha tempo de ver televisão, hoje a nossa galerinha vê televisão quando quer. E só coisa que não é presta. Meus irmãos, legado espiritual começa em coisas pequenas, que os outros dizem que já não tem nenhum significado, é insignificante, mas são essas coisas sendo restauradas que trazem uma geração alinhada com o propósito de Deus. Não é ser kamikaze, não é ser ruim, mas ei, meus irmãos, vida fácil também demais. Se todo mundo tivesse vida fácil, fosse grande, um bocado de filho de ricaço não estaria em clínicas de recuperação. Deixe os teus filhos trilhar o caminho deles. Mas desde que seja na lei e na conduta do Senhor. Cadê os sacerdotes e sacerdotisas espirituais nessa casa de oração? Ponto 2. Conduta espiritual. 5, verso 5. Ele estabeleceu uma lei em Jacó, determinou um código de conduta em Israel. Ordenou aos nossos pais que ministrassem aos nossos. Ordenou para quem? Ministrar para quem? Mas ministrar o quê? Vamos lá no texto de novo? Ele ordenou os pais para ministrar para os. Mas ministrar o quê? Vamos lá? Ministrar um código de conduta. Está aí na sua Bíblia, está assim também? Como está a sua Bíblia? Oi? A lei. Alguma versão diferente essa? Tem alguma versão diferente? Código de conduta. Quando nós burlamos esse código, estabelecemos o seguinte: tá bom, deixa quieto, vai acontecer, vai seguir, vai embora, vai. Meus irmãos, se é código de conduta, se fizer o que está fora da cartilha, vai dar problema. Legado espiritual não é deixar para alguém, é deixar em alguém. Deixar para alguém é fácil, porque você se esforça, compra alguma coisa e deixa, mas deixar em alguém vai demandar
tempo, vai demandar dedicação, vai demandar perseverança, vai demandar choro, vai demandar oração, vai demandar jejum, vai demandar nãos, vai demandar também sims, porque a tua missão nessa terra não é deixar herança, a tua missão nessa terra é deixar legado, e neste caso legado espiritual. O que está pegando? O que está fazendo? Por que está fazendo isso? Por que está fazendo aquilo? Por quê? Que então nossas famílias se apresentem diante do Senhor, mas não da nossa forma, mas da forma como Deus estabeleceu. Legados espirituais passa por uma transformação em nós, para depois transformar o outro. Não se esqueça das dificuldades do seu passado, foram elas que te modelaram. Ei, pai, mãe, foram as dores do passado que te transformaram em quem você é hoje. Pessoa de caráter, uma moral ilibada, com uma espiritualidade em Deus extraordinária. Meu pai era brabo toda a vida, minha mãe está aqui, não deixa eu mentir, mas meu pai era brabo, meu pai não precisava bater, meu pai era com palavras, ele rasgava a nossa alma com palavras. Eu praticamente nunca apanhei uma vez, quem apanhava muito era Davidson e o Evandro. Então, mas eu apanhei uma vez, era o caçula, aleluia, obrigado por isso, Jesus. Meu pai era marceneiro, tinha mão pesada. Então, eu dou graças a Deus, eu chorava mais com a tia Lúcia para me dar injeção depois das pneumonias, que eu tinha várias, do que propriamente com meu pai. E eu escondia da tia Lúcia, lembra dessa? Então, olha, mas hoje eu consigo lembrar do meu pai e falar assim, graças a Deus pelos aqueles gritos. Quais de vocês que estão aqui, que sabe que os pais foram bravos, que botavam na rédea, mas hoje, lembrando do passado, consegue levantar as mãos e falar assim, graças a Deus pelo meu pai e pela minha mãe. Não é o que deixaram para vocês, é o que deixaram em vocês. Talvez os seus pais não deixaram nada, nem um barraquinho para morar, mas eles deixaram coisas extraordinárias em vocês. Em vocês. Trata as pequenas coisas. Pega o código de conduta. Se ajuste com Deus. Chame a próxima geração. Não tem conserto se eu não vejo o meu erro. Eu preciso olhar o meu erro e falar, Senhor, eu errei até aqui, mas me ajuda, ainda tem chance de mudar isso, então me ajuda a fazer aquilo que eu preciso fazer, para que essa próxima geração não se perca, antes possa glorificar o teu nome, através também do conhecimento daquilo que fizestes em minha vida. Por isso, ensina-me a aproximar-me dessa geração, não com peso de acusação, mas com peso de amor, de graça, de unção, de dedicação. Por isso que aqui nessa família da fé, nós dizemos que pela cultura da honra, nós honramos a unção do novo, mas nós também reconhecemos a experiência do velho. Porque os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visão. Joel capítulo 2, versículo de número 28.
Quando nós estamos lidando com uma geração intersafra, nós temos que compreender que aquilo que Deus está fazendo com os pequenos, nós precisamos honrar, mas os pequenos precisam também respeitar aquilo que Deus fez com os velhos, que se chama experiência. Experiência. Eu olhar para o mais ancião e falar assim, uma biblioteca ambulante dos livros do saber, dos ensinamentos do cotidiano. Não fez faculdade, mas tem mais conhecimento que quem fez faculdade, porque foi formado na escola da vida. Tem espiritualidade. Os novinhos olharem para os pais e falar assim, quando tiver com problema eu não vou buscar na irmã do coque do lado, eu tenho minha mãe que é uma mulher espiritual, eu tenho meu pai que é um homem de oração. Vou concluir essa mensagem com o testemunho da filha de Russell Shedd. Eu sei que meu pai era pecador porque a Bíblia diz que todos pecaram. Mas eu nunca vi o meu pai cometendo uma coisa que pudesse colocar em questionamento a vida espiritual dele diante de Deus. Todas as vezes que eu lembro desse testemunho, minhas pernas tremem. Porque eu lembro que eu já passei no sinal vermelho e meu filho olhou para mim e falou, pai, vermelho. Quantos sinais vermelhos nós já passamos? Em várias outras situações, e nossos filhos olharam e falaram, nessa noite, Deus está nos permitindo olhar para nós mesmos, e ao tempo de olharmos para nós mesmos, também olharmos para a próxima geração. Como estou diante de Deus? Como eu estou diante da próxima geração? Os mais novos, como eu estou diante de Deus? Como eu estou na geração que está à frente de mim? E como eu estou para aqueles que estão vindo? Você pode tomar uma decisão hoje, e ela é radical. Não se trata de legado com coisinhas fáceis. Para deixar um legado, nós passamos pela moenda. Para onde você tem apontado a sua casa? Para formar doutores diante dos homens? Ou, antes de tudo, pessoas conhecidas nos céus, filhos e filhas amadas, que os anjos venham visitá-los? Você quer só que seu filho seja advogado? Você só quer que ele seja médico? Você só quer que ele seja juiz? É pequeno, é pouco. Ore e busque que antes de ser advogado, antes de ser médico, antes de ser juiz, antes de ser engenheiro, antes de ser, o que você pensa aí de grande? Empresário, antes de ele ser qualquer coisa dessa, antes de ser tudo isso, ele e ela sejam homens e mulheres tementes ao Senhor. Tudo começa em Deus. Ele se tornou médico, um médico cheio do Espírito Santo. Meu filho é médico, um médico cheio do Espírito Santo. Meu filho é juiz, não, falta algo. Um juiz cheio do Espírito Santo. Não, ele é dentista, um dentista cheio do Espírito Santo.
é jornalista cheio do Espírito Santo de Deus, é padeiro, um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, é estilista de design, uma estilista de design cheia do Espírito Santo de Deus. Antes da profissão, vem a natureza deles com Deus, e nós, pais, temos um peso absurdo nisso. Eles serão aquilo que nós apontarmos, lembremos-nos, eles são as flechas que Deus deu em nossas mãos. A flecha não chega no alvo se não tiver o flecheiro, se não tiver o arco. Essa é a nossa responsabilidade. Pai, eu estou meio assim, que eu quero namorar, já orou, já jejuou, ora mais agora, jejua mais agora. Deus ainda não falou nada comigo, mas eu estou afinzão, mas não falou comigo não. Estou afinzando, não falou comigo não. Quando fala, perfeito, aí Deus está no controle. Eu vou fazer faculdade. Qual faculdade o senhor quer? Perguntou já para Deus qual que Ele já designou para a sua vida. Fala com Ele, Ele fala. Aleluia. Pai, eu estou precisando do dinheiro, eu quero comprar isso. O que eu faço, Pai? Já ora para o Senhor Jesus. Segundo ponto, para de comer hambúrguer, começa a guardar dinheiro. Ou você acha que dá para ter tudo na vida? Acho que estou arrebentando um bocadinho do pós-culto. Soriano ficou com uma cara de triste, fez assim. Só a batatinha agora, só a batatinha. Oi? O passeio? Não entendi. Deixa arranjar um jeito aqui para fazer a coisa ficar tranquila agora. Mas hoje você pode gastar ali no empadão ali fora, comprar um empadão que é para ajudar as mulheres, no chá das mulheres, aleluia. Só hoje, depois você começa nesse negócio aí de ajuntar. Santo, o empadão é cheio da unção, foi feita com mãos santas. Ele é pastor. Não, só pastor não. Ela é pastora, não é só pastora não. Ele é pastor, ela é pastora. Cheios do Espírito Santo de Deus. Termino essa mensagem com o pastor Fabiano Ribeiro. Avivamento não é um fogo que fica parado. Avivamento é o fogo que se alastra. Esse fogo do Espírito tocou no teu coração hoje? Te chocou? Eu fui a uma conferência que eu não pedi, a igreja, Henrique falou, pastor, pode ir. Eu falei, mas eu nem pedi. Pode ir, a gente já está liberado. Eu falei, mas eu não sei se eu quero ir nessa vez. Eu estou com tanta coisa na cabeça. E o Henrique ficou bravo para mim e falou assim, ué, agora você que decide. Vai me dar uns dias aí para orar. Estou com tanta coisa para fazer. E eu fui. Aí cheguei lá, eu me senti um miserável dos miseráveis. Eu ainda estou me sentindo. Falei com a minha esposa, falei, Mona, eu estou lembrando daquilo, eu me sinto miserável. Jesus, tem misericórdia da minha vida, Jesus. Eu estou me sentindo miserável do miserável, do miserável do miserável, Senhor. Eu estou ali agarrado em Isaías 6. Ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o rei. Não vou errar isso não. Vamos lá. Podia me ajudar a botar aí na tela, hein? Deram mole, hein? Pronto, achei. Já foi. No ano que
Morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre o trono exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o tempo, em torno de se posicionavam-se, santo, santo, santo. E aí eu bradei: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. E os meus olhos viram, olha só, eu sou um homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. Gravem essa. Quando nós vimos a glória do Senhor, não há dúvida de onde está a nossa miséria, porque ao vermos a glória do Senhor, em nosso coração nós sabemos onde está a nossa miséria. Isaías podia falar: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de pés sujos e habito no meio do povo de pés sujos. Eu sou um homem de um coração impróprio e habito no meio de um povo de coração impróprio. Mas Isaías falou: ai de mim que vou perecendo, ele sendo profeta, porque eu sou um homem, ele é profeta, mas sou um homem de lábios puros. Isaías reconhece que a vida dele, mesmo sendo profeta, não estava totalmente harmonizada com o propósito de Deus na vida dele. Quem entendeu, consegue liberar alguma coisa aí, meu irmão? A revelação da glória de Deus não deixa dúvida no nosso coração, onde a gente precisa se acertar com ele. De repente você está olhando para mim, está até com raiva, dizendo: não aceito isso, na minha vida não é assim, na minha casa não é assim, não é desse jeito. Que está com raivinha, porque de repente o Espírito do Senhor está me ensinando, está me usando aqui para falar contigo em pilares que foram antes não observados, e Ele está te dando oportunidade para corrigir em tempo, para que a casa não caia. Lembre-se de, aleluia, lembre-se do caso de Jó. Primeiro foi um, primeiro foi outro, depois chegou um dizendo: eles estavam, os teus filhos fez uma casa, bateu um vento, caiu a casa, o teto caiu em cima.